Fala pessoal, tranquilo? O nosso assunto de hoje é porcentagem, tá bom? Um conteúdo extremamente cobrado em provas de concurso, seja ela de nível médio, nível superior e até mesmo nível fundamental, tá bom? Então a gente vai entender como funciona a porcentagem da maneira mais prática possível, mais sucinta possível. E claro, vamos também aprender os macetes de como conseguir resolver de maneira mais rápida. O intuito nessa aula de hoje é que você aprenda o básico do básico do básico e consiga resolver questão, seja ela de qualquer nível, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo de porcentagem. Quando eu falo de porcentagem, eu tenho que entender que a palavra porcentagem tem a mesma significação de percentagem, que vem do latim percento, e quer dizer o quê? Por 100. Então eu posso dizer então que porcentagem é a mesma coisa que dividir qualquer valor em 100 partes? Sim, só que um detalhe, ó, é dividir o valor em 100 partes, e essas partes têm que ser o quê? Iguais. Então, basicamente, eu posso dizer que a definição de porcentagem, que vem do latim percento, é a mesma coisa que dividir o valor em 100 partes. E essas 100 partes têm que ser o quê? Iguais. Isso é a definição de porcentagem. Tranquilo? Só que essa porcentagem, eu posso escrevê-la de várias e várias formas. Por exemplo, a porcentagem ela pode ser escrita na forma percentual. Gladys, e o que é essa forma percentual? É como o nome já diz. Percentual é a maneira de colocar ela com o seu símbolo de porcentagem. Então, se eu disser o seguinte, ó, 20% na forma percentual é a forma o quê? De percentagem. Então, 20% eu escreveria 20 sobre 100, certo? Na maneirazinha normal. Mas na forma percentual é 20% com o símbolo. Além disso, nós temos ainda a fórmula fracionária. A fórmula fracionária. Como o nome já diz, a forma fracionária eu escrevo em forma de fração. Então, esses 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Então, esses valores correspondem? Sim. Eles são correspondentes, é a mesma coisa. E esse valor percento eu posso escrever em forma percentual, com o símbolo, ou a forma fracionária, em forma de fração. E ainda de outra maneira. Que maneira é essa? A maneira unitária. A maneira unitária é aquela que você efetua a divisão da forma fracionária. Então, 20 sobre 100, resolvendo esse caso, eu teria 20 sobre 100. Dividindo isso aqui, vai dar 0,2. Então, qualquer uma das maneiras, ou a maneira percentual, ou a maneira fracionária, ou a maneira unitária, todas elas vão dar sempre o mesmo valor. Se nós dividíssemos isso aqui, eu teria 0,2 ou 0,20. Mesma coisa. Aqui, os mesmos 0,2 ou 0,20, e aqui já temos que é o 0,2 ou 0,20. Então, porcentagem, quando eu trato do assunto porcentagem, eu consigo escrever esse valor de qualquer maneira, ou na forma percentual, ou fracionária, ou unitária. Essa é a definição básica do que é a parte de porcentagem, tá bom? Bora evoluir. Evoluindo um pouco. Outra coisa que eu tenho que entender, outro detalhe que eu tenho para observar, é que eu tenho duas situações em especial. Só o título de reforçar para a gente conseguir evoluir as questões. Eu posso ter a seguinte situação, ó, 20 por 100 vezes 10 sobre 4. E eu posso ter 20 sobre 100 igual a 10 sobre 4. Cuidado. Por quê? Porque esses valores aqui, esse resultado aqui, são diferentes. Por que é diferente?
Olha aqui, quando eu vou multiplicar duas frações, ou seja, 20 sobre 100 é uma fração, 10 sobre 4 é outra fração. Fração é a divisão de um número A sobre o número B, não importa o numeral. Então isso é fração. Nesse caso eu tenho, por exemplo, que 20 sobre 100 vezes 10 sobre 4. A multiplicação dá-se-á cima por cima e baixo por baixo, ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, nesse caso aqui, na multiplicação de duas frações, eu vou multiplicar cima por cima e baixo por baixo. Agora tem um detalhe. Eu posso cancelar esse zero de cima, ó, com zero de baixo. Posso ou não posso? Posso. Posso. Perfeito. Por que, Gleice? Porque um está na fração de cima e o outro na fração de baixo. Então eu posso cancelar normalmente. Agora eu posso cancelar esse zero da outra fração com esse daqui? Muitos iam dizer assim, ó, não pode, porque são frações diferentes. Mas observe, se eu multiplicasse então, ó, 2 vezes 10, 20, sobre 10 vezes 4, 40. Eu teria então um zero em cima e um zero embaixo, confere? Esse zero aqui está de um lado e esse está do outro. E aqui eu ia cancelar. Então não faz diferença se você cancelar um em cima e o outro embaixo em frações diferentes. Por quê, Gleison? Porque quando você efetuar a multiplicação, ambos ficarão sobre a mesma fração. Então não faz diferença. Então nesse caso aqui eu poderia cancelar, antes de multiplicar, poderia sim cancelar esse de cima na fração com esse de baixo em outra fração. Por quê? Um está em cima e o outro está em baixo. Daí eu vou ter o quê? E sobraria quem? Sobraria 2, ó. 2 sobre 4. E 2 sobre 4 daria 0,5. Tá bom? Se fôssemos dividir. Aqui é só a título de ilustração. Nesse caso aqui, eu tenho um sinal de igual. Observe, olha. Aqui eu tenho um sinal de igual. Então, pasmem. Quando o sinal for de vezes, é cima por cima e baixo por baixo. Mas quando o sinal for de igualdade, a multiplicação ocorrerá na forma de meios por extremos, ou o famoso cruz credo. Quando o sinal for de igual, a multiplicação vai ocorrer meios por extremos. Aqui eu teria, ó, 20 vezes 4, 80, igual a 10 vezes 100, 1000. 80 é igual a 1000? Não. Então isso aqui tá o quê? Errado. Tá bom? Essa é a diferença e tem uma atenção máxima nisso. Quando o sinal for de vezes, cima por cima, baixo por baixo. Quando o sinal for de igual, eu faço na forma de meios por extremos. Tá bom? Outro detalhe. Se uma questão, por exemplo, me pedir 20% de R$250. Imagina o seguinte, ó. 20% de R$250. Esses 20%, na forma percentual, eu não consigo resolver. Então eu faço o quê, Gleison? Transformo ele para a forma fracionária. Ficaria assim, ó. 20 sobre 100 vezes. Por que vezes? Porque esse dia aqui, ele vai subentender sempre o sinal de vezes. Esse dia, ele vai ser substituído pelo sinal de vezes. Então eu teria 20 sobre 100 vezes 250. Gleice, agora, o sinal de vezes é... Tu acabou de dizer que quando o sinal fosse de vezes, era cima por cima e baixo por baixo. Confere? Confere. Mas aqui embaixo não tem numeral? Tem. Qualquer numeral que não tenha denominador, você pode atribuir quem? O 1. Por quê? Porque dividir por 1 não faz nenhuma diferença. Então eu vou ter, ó. Antes de multiplicar, eu posso cancelar um zero em cima e um zero embaixo. Posso. E esse aqui de cima com esse de baixo também eu posso? Posso. Então restou quem? 2 vezes 25. 50 sobre 1 vezes 1. 1. 50 dividido por 1 dá quanto? 50. Então eu posso afirmar que 20% de R$250 equivale a exatamente R$50. Isso é a parte inicial de como trabalhar a porcentagem.
Ele vai dizer assim, ó, 20% de 250. Você já tem que saber que esse de, ele está subentendido no sinal de vezes. Sinal de vezes, tá bom? Isso é a regra básica de como fazer. Outro detalhe, eu tenho que entender que se eu quero 20% de 250, se eu quisesse o 100% de um valor, o 100% de um valor é o valor todo. Então você diz assim, ó, quanto é 100% de R$1.000? 1.000. Porque 100% equivale ao valor todo. Isso aqui colocado na forma fracionária, eu teria, ó, 100 sobre 100. Forma percentual fracionária. E se eu for dividir 100 sobre 100, dá quanto? 1. Então eu tenho aqui, ó, a definição e a demonstração das três formas de colocar a porcentagem. A forma percentual, a fracionária e a forma o quê? Unitária. Para isso, a gente vai começar agora a aprender o plus, tá bom? Isso é o básico do básico em porcentagem. A gente vai evoluir um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Quando eu trago de porcentagem, eu tenho duas situações especiais. Quais sejam as situações? Eu posso ter um aumento, ou eu posso ter um desconto. Então, quando eu tenho um aumento, o valor que eu tinha, X, ele vai aumentar. Um tênis custava R$100, se aumentou 22%, então eu vou aumentar 22% em cima do preço do tênis. E ele vai aumentando o valor. E se for um desconto, eu calculo a porcentagem e ao invés de aumentar, eu faço o quê? Eu vou diminuir. Então, é essa a diferença principal. Quando eu tenho um aumento, o meu valor vai aumentar para cima, certo? Aumentar para cima do valor inicial, claro. E o desconto, eu vou ter o valor inicial X e eu vou descontar, vai cair o valor. Então, vejam bem, se eu colocar o seguinte, ó. Um tênis custava R$100, 150 reais, tá bom? E teve um aumento de 20%. O tênis custava R$100 e agora passou a ter um aumento de 20%. Ora, eu acabei de dizer que se é aumento, eu vou somar 20%, não é isso? Bem, só que nós já vimos na explicação no início da nossa aula que 20% de 150, eu escrevo assim, ó, 20% de 150. Só que eu já sei que esses 20% na forma percentual, eu coloco como? 20 sobre 100. 20 sobre 100 de. Esse de subentende quem? O sinal de vezes. Então, de é o sinal de vezes. 20 sobre 100 vezes quem? Vezes 150. E agora, ó, aqui embaixo presume-se esse 1. E eu vou ter, ó, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Sobrou quem? 1 vezes 1, 1. Não faz diferença. 2 vezes 5, 2 vezes 15, 30. Quer dizer o que então, Gleidson? Que esse é o novo preço? Não. Esse é o aumento. Esse é o que aumentou, tá bom? Quanto que era o preço inicial? 150. Que equivale a quantos por cento? 100%. Quanto que aumentou? 30%. Ó, 30%. Então, o aumento foi de quanto? Aliás, 20%. O aumento foi de quantas? 20%? R$30. Então, o novo preço vai passar a custar quanto? 150 com mais 30? R$180. E é assim a maneira mais prática e mais simples de você entender como é que calcula a parte de porcentagem. Óbvio, se eu vou dar um aumento, eu somo o valor em cima do valor inicial. E se fosse um desconto, Gleitson, eu faço o mesmo cálculo aqui. Qual é a diferença? Eu vou subtrair. Se fosse os mesmos R$150, ó, R$150, e ao invés de um aumento, fosse um desconto de 20%, então, ó, 20 menos 20%. Então faz o mesmo procedimento, ó, calcula quanto é 20% de 150. Fizemos aqui, achamos que era quanto? 30. R$30. Só que, como aqui foi aumento, o valor aumentou. Como aqui é desconto, ele vai o quê? Diminuir. Diminuir quanto? Os mesmos R$30. Por isso que a gente vai fazer o quê? Pega os R$150, que é o preço do tênis, menos quem? Menos os 30. Menos os 30. Então, ó, 0 é 0, 0 é 0.
0 é 0. 5 menos 3, 2. 1 menos 0, 1. O preço do tênis, após o desconto que a loja deu, passou a custar quanto? R$120. Então, se é o valor de porcentagem vai aumentar, você aumenta. Se vai dar o desconto, você diminui. Só que antes de ir para nossas questões, entenda o seguinte. Eu vou ter situações em que a banca pode dizer assim, ó, um preço de um produto aumentou 10% no mês e diminuiu 10% no mês seguinte. Ou seja, ele aumentou 10% no mês e deu um desconto no mês seguinte de 10%. Você pensa assim, poxa, se ele aumentou 10 e diminuiu 10, então o valor voltou ao inicial. Não. Entendam. Quando eu faço isso, imagine aqui, ó, imagine que o meu mesmo tênis, que era R$150, teve um aumento de 20% e em seguida, no mês seguinte, teve um desconto de 20%. Ah, professor, então voltou ao preço inicial. Não voltou. Não voltou por quê? Porque aqui, na primeira situação, você calcula 20% de 50. Nós achamos que era quanto? 30. Então o tênis passou de 150 e mais 30 passou a quanto? 180. Então o preço do tênis agora reajustado é 180. Só que quando eu fui ter o desconto de 20%, não foi mais em cima dos 150, foi em cima de quem? Do novo preço. Desta forma, eu calcularia aqui, ó, 20% de 180, que é o novo preço. Então ficaria o quê, ó? 0 em cima, 0 em cima, 0 embaixo, 0 embaixo. 2 vezes 18, 36. 36. Então o preço do novo tênis caiu quanto? R$36. Quanto que ele está agora? 180. Menos 36 vai dar 144. Vejam, o preço inicial era quanto? 150. Após o segundo desconto, ele caiu para quanto? 144. Voltou ao preço inicial? Não, não voltou. Então peguem esse plus aí, esse macete. Toda vez que ele aumentar 20, diminuir 20, aumentar 10, diminuir 10, aumentar 5, diminuir 5, o mesmo valor que aumentar, diminuir, ele não retorna ao preço inicial, tá bom? Não retorna ao preço inicial, beleza? Então, trabalhado aqui as partes básicas de porcentagem, vamos agora fazer algumas questões para conseguir massificar ainda mais. Questões dessas das bancas que direcionam mais ainda para o concurso que vocês vão fazer, tá bom? Vamos lá então.